Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar nossa vida em ordem, mas antes uma charadinha, tá bom? O que é o que é? Tem pescoço e não tem cabeça. Tem braços e não tem mãos. Tem corpo e não tem pernas? Vou colocar um tempinho para vocês começando agora, tá bom? Pronto, primeiro ano. O que será que é? Vamos ver? É a camisa. Muito fácil. Agora sim, vamos? Sim. Então, coloquem no capítulo 3 de Geografia, abram na página 18 e 19, tá? Neste capítulo 3, a gente vai falar sobre a convivência nos lugares. A gente já falou sobre regras, as regrinhas que a gente tem que usar em casa, já falamos das regrinhas da escola, e agora a gente vai falar de modo geral sobre a importância das regras nos lugares, certo? Mas antes, vamos observar as imagens e responder essas bolinhas para o adulto que está aí com vocês. E depois a gente confere no nosso grupo, tá? Então vamos lá. Observe a forma como as pessoas estão convivendo no espaço da imagem. Agora responda. Então observa aqui essas imagens, tá bom? Primeira bolinha. O que as crianças estão fazendo? E os adultos? Segunda bolinha. Em que lugar eles estão? Estão olhando aqui as árvores, os brinquedos, a gente deduz que eles estão aonde? Terceira bolinha. Qual é o período do dia retratado no desenho? É de manhã? É de tarde? Ou é à noite? Quarta bolinha. O que indica a placa no local onde estão os adultos? Então, aqui perto dos adultos tem uma placa. O que significa essa placa? Última bolinha. Em sua opinião, por que motivo existe a placa nesse ponto do parque? Então, por que será que tem essa placa aqui? Se não tivesse essa placa, o que poderia fazer com essas pessoas que estão praticando essas atividades? Muito, muito, muito fácil. Então, vocês vão responder para a pessoa que está aí com vocês. Depois a gente confere no nosso grupo. Feito isso, coloca lá na página 20. Que fala sim sobre a importância das regras de convivência. As regras são importantes porque se cada um fizesse o que quisesse, se cada um fizesse uma coisa do jeito que acha que é certo, a nossa vida ficaria uma bagunça, não é? E a gente tem que se dar bem com todos os tipos de pessoas em todos os lugares que a gente vai, certo? Por isso que as regras são muito importantes. Aí tem este textinho. Importância das regras de convivência. Como você pode ver, para que as pessoas convivem no mesmo espaço, é necessário ter regras. As regras são padrões, modelos criados para que as pessoas os sigam, porque se for cada um seguir de um jeito, vai virar uma bagunça. Mas por que as pessoas devem seguir esses modelos de comportamento? Para que a vivência de uma pessoa não afete a da outra, ou seja, para que as pessoas vivam melhor quando estão nos mesmos lugares. Por exemplo, observe as regras de um parque que Francisco foi visitar com os pais. Então, primeiro ano, as regras de modo geral servem para que todos se deem bem, até aquelas pessoas que não se conhecem, por exemplo, tá bom? E aí, a gente tem o Francisco, que foi passear num parque. E nesse parque tem 3 placas. E em cada placa tem uma letrinha. A gente tem a letrinha, a placa indicada pela letra A placa indicada pela letra B e a placa indicada pela letra C. Conseguem ver? E nós temos na página 21
atividade sobre essa importância das regras. Que fala assim, ó, na questão 1. O que são regras? Então, lá de acordo com o texto, o que é? Então, você vai responder para o adulto que está com você e depois a gente confere, tá bom? Agora sim, questão 2. Por que as regras são importantes? Por que a gente tem que seguir as regras? Questão 3. Relacione os significados descritos com as letras das placas do parque. Então, lembra que cada placa era indicada por uma letra? Então, ó, nós temos aqui 3 quadradinhos. Vocês vão me falar, vão colocar aqui a letra da placa que dá o significado certinho dessas frases, ó. Primeiro quadradinho, proibido fumar. Olha lá na página 20. Qual é a placa que indica o proibido fumar? É a placa a B ou a C? Segundo quadradinho. A frase é não alimentar os animais. Qual é a placa que indica esta frase? É a placa A, B ou C? E nós temos aqui o último quadradinho. Jogar o lixo no cesto. Esta é a frase. Qual é a placa que indica essa frase? É a placa A, B ou C? Muito fácil. E agora a gente tem outra questão de conversar. Ó, em sua casa, existe alguma regra criada pelos seus familiares para protegê-lo de algum perigo? Se sim, qual? Então, assim, na sua casa existem regrinhas para proteger vocês do perigo, como por exemplo, a gente já conversou sobre isso. Sobre os lugares, que você não pode ficar, a gente já conversou. Por exemplo, é proibido mexer em facas. É proibido chegar perto do fogão. E aí, na sua casa tem alguma regrinha assim, parecida? Então responde aí, depois lá no grupo a gente confere, tá bom? E aí, no e você? E você, o que acha? Fala assim, ó. Você concorda com as regras das placas do parque que Francisco foi visitar? Sim ou não e por quê? Dessas placas da página 20, você concorda com todas? E por quê? Se a resposta for sim, por que você concorda? Se a resposta for não, por que você não concorda? Primeiro ano. Lembra que é importante a gente ter regrinhas. E aí? Então responde para adulto e depois a gente confere. Agora, na página 22, fala sobre os diferentes usos dos espaços e das regras. Aí nesse textinho fala assim, ó. Além dos parques nas cidades, a gente tem também os parques arqueológicos, que são muito importantes nesse sim, precisa de muita regra. O que são parques arqueológicos? É a mesma coisa de sítios arqueológicos, que são lugares muito especiais, que possuem objetos ou restos de objetos que mostram vários momentos históricos. Podem ser encontrados no chão, ou enterrado, ou nas paredes, certo? Esses parques arqueológicos é onde fica um pedacinho da história do mundo. Olha só que importância. Um pedacinho da história do mundo. Muito legal. Né? Tipo um museu, mas só que muito mais importante. Talvez, se a gente fosse comparar. Também trata-se de coisas antigas. Só que da história do mundo. Olha só que legal. Tem muitas informações. E aí sim, por isso que precisa de regras. Eu vou falar para vocês por quê. Mas primeiro escute, ó. Além dos parques nas cidades, temos também parques arqueológicos. E a palavra arqueológicos está sublinhado e logo do lado a gente tem o significado. Com vestígios de momentos antigos da vida do planeta Terra.
que guardam registros dos seres humanos que viveram na Terra há muitos anos. Esse é o caso do Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí. Observe as 4 imagens no parque e note que as maneiras como ele foi usado mudou conforme o período do dia, certo? Com isso, percebemos que os lugares podem ter usos diferentes e, dependendo da maneira como forem utilizados, as regras também podem mudar. Vamos falar primeiro das regrinhas, certo? Queridos, as regras são muito importantes, não é? E se a gente for pensar, se a gente for num parque que é tão importante, que cuida de objetos, de fatos, momentos históricos do mundo, aí sim a gente vai ter que ter muito mais cuidado, mais zelos. A gente precisa seguir regrinhas. Aí a gente tem aqui a primeira imagem, que é a paisagem do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, certo? É uma paisagem natural, certo? E olha só, olha como que é perfeita. A gente tem aqui as rochas e no meio das rochas a gente tem um buraco. Olha só, mas é um furo muito perfeito, não é? E assim, como que a gente poderia usar uma regra aqui muito importante? A gente pode usar, por exemplo, uma regra que não pode escalar essas rochas ou não pode andar no meio da paisagem. Por quê? Porque nesses lugares, como as coisas são muito importantes, elas precisam ser preservadas. Então você não pode mexer, você não pode escalar, entendeu? Você não pode cutucar. E aí a gente tem outra coisa muito importante lá embaixo. Olha só que bonitinho esse desenho. Isso é uma pintura rupestre na parede rochosa do parque. Pintura rupestre, primeiro ano. Rupestre está em destaque aqui o significado, ó, feito em rocha. Então essa pintura rupestre, ela é uma pintura muito especial. Todas as pinturas rupestres são muito importantes e especiais. Por quê? Porque elas foram feitas por pessoas especiais. Adivinha quem? E isso, primeiro ano, elas foram feitas pelos homens pré-históricos, ou seja, por aqueles homens lá das cavernas. Consegue imaginar? Por isso que é muito importante, certo? E aí, pensando nisso, eles faziam essas pinturas rupestres para tentar se comunicar com as outras pessoas, porque eles não falavam assim como a gente. Então eles queriam se comunicar com as outras pessoas e também eles mostravam como foi, o dia deles, por exemplo, o que eles viram, o que eles descobriram, o que eles acharam interessante. Então é por isso que é muito importante esses desenhos, tá? E analisando esse desenho, qual regrinha a gente podia fazer aí sobre esse desenho, essa pintura rupestre? A gente pode falar assim que a gente não pode de jeito nenhum apagar a arte rupestre. Isso é uma regra, não é? Sim, e é uma regra muito importante, a gente não pode, tá bom? Repara, tá de dia aqui e tá de dia aqui, não tá? Por quê? Por que eu sei que tá de dia aqui? Primeiro ano, se a gente for pensar, isso daqui foi numa caverna, né? Nossa, paredes rochosas, perto de caverna. Então, se fosse no escuro, a gente não conseguiria nem ver. E aí a gente vai para a próxima página. Na página 23, fala sobre uma atração que tem nesse parque, que é a apresentação artística feita durante a noite no Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, isso daqui é uma representação, certo? É uma atração, é uma dança, olha só que chique, feita à noite. Qual regrinha a gente podia fazer aqui? Não atrapalhar a coreografia, podia ser uma. Não correr no meio dos bailarinos, podia ser outra. Fazer silêncio durante a apresentação,
podia ser outra, certo? De modo que todo mundo que visse tinha que seguir essa regrinha. No de baixo é um visitante observando as pinturas nas rochas. Então, ele é uma pessoa aqui embaixo visitando, olhando a pintura rupestre, que é muito importante. Lembra? Pintura rupestre foi feito pelos homens pré-históricos para tentar explicar os fenômenos do dia a dia. Tudo que acontecia na vida deles, eles iam lá e desenhavam. Qual regrinha a gente podia fazer aqui para essa figura? Olha só, a gente podia falar assim, ó, não tocar na arte rupestre. Isso seria uma regrinha que muito importante, que todo mundo ia ter que seguir, não é? Olhando para essas duas figuras, você acha que essa aqui de baixo está de dia ou está de noite? Partindo do pressuposto que estas figuras estão numa caverna, se a gente consegue ver, então está de dia, tá bom? Então, olha só, quando vocês forem visitar parques, principalmente de sítios arqueológicos, prestem bastante atenção nas regrinhas, tá? Porque a gente não está falando de um parque comum, nós estamos falando de um parque que guarda a história do mundo. Olha só que responsabilidade. Imagina se eu fosse nesse parque e não seguisse nenhuma regrinha. Se eu fosse lá e andasse no meio da paisagem natural, ou se eu fosse lá e riscasse a arte rupestre, ou se eu fosse lá e apagasse a arte rupestre, ou se eu fosse lá e atrapalhasse essa apresentação. Nossa, ia ser a maior bagunça, não ia? Mais uma vez, mostra que as regras são importantes em todos os lugares, não só na minha casa, não só na minha escola, em todos os lugares, tá bom? O primeiro ano. E aí a gente tem atividade lá embaixo, que fala assim, ó, a uma de bonequinho. Presta atenção. Ó. 1. Como o parque pode ser usado? Lá não tem brinquedo. Como que eu uso esse parque? Responde aí pro adulto. O que você tem que fazer lá? Não pode correr. E aí, o que eu faço? Questão 2. Escreva o período do dia em que cada atividade aconteceu. Então, agora é sobre as figuras, tá bom? Questão A. A apresentação musical. Então, essa daqui, ó, da coreografia, da apresentação artística, aconteceu de dia ou de noite? Fácil. Letra B. A visitação das pinturas, das artes rupestres e a da natureza, da paisagem natural, a gente consegue ver mais o que estava representado aí nessas figuras. Estavam de dia ou à noite? Muito, muito, muito fácil. E aí na questão 3 é de vocês falarem para o adulto, depois a gente confere. Neste lugar, quais registros arqueológicos encontramos? Então aqui, ó, desses que a Pro falou, o que a gente encontra? Muito, muito, muito fácil. Olha as imagens. O que a gente encontrou aí neste parque? Fácil. Questão 4. Podemos dizer que as regras para a visitação são a mesma para assistir ao espetáculo? Sim ou não? Ou mais ou menos às vezes? Porque são situações diferentes. E aí, primeiro ano? Eu uso a mesma regra do não pode apagar aqui para dança? Ou eu posso usar a mesma regra aqui, ó, de não poder tocar na dança, nos bailarinos? E aí? Sim, não ou mais ou menos? Então, muito, muito, muito fácil. Mais fácil que isso, só a página 24, que fala assim, ó. Observe o pessoal da turminha
Eles estão criando regras de comportamento que devem ser adotadas dentro da sala de aula. A gente também já fez isso na apostila 1 um monte de vezes, não é? Olha só. Também estão discutindo as diferentes formas como podem usar o espaço da sala de aula. Aí tem eles fazendo a regrinha. E aqui nessas linhas vai ser a atividade modificada, tá bom? Presta atenção na leitura primeiro. Agora, com os colegas e professor, elaborem as regras para a sala de aula e sobre como o espaço será usado. Caso essas regras já existam, converse sobre elas e, se precisam ser alteradas. Anotem nas linhas aquilo que criarem. Então, aqui nessas linhas, primeiro ano, vocês vão fazer uma regrinha lá da nossa sala, tá bom? Pode inventar outra regrinha, certo? A gente já conversou sobre isso várias vezes, então vamos deixar um combinado. Criem aqui uma regrinha, é melhor. Deixe as que já existem, criem outras, tá bom? Pode ser uma regrinha nova. E depois a gente conversa. Agora, se você não consegue lembrar de nenhuma nova, aí sim, vocês podem colocar uma que já existe lá no primeiro ano, tá bom? Próxima página. Na página 25 é a hora do vamos relembrar, tá? Essa página aqui do vamos relembrar é para fechar o capítulo 3 de Geografia, é um resumão, que é de complete, igual vocês sempre fazem. Ó, complete corretamente as afirmativas com os termos e expressões em destaque. Então, nós temos algumas palavras em destaque. Olha só, nós temos convivência, minha casa, respeitados, andar de bicicleta e arqueológico. Essa palavra arqueológico se remete a uma coisa muito importantíssima. Depois, juntos, tomadas, vivam diferentes. E nós temos a questão 1, que fala assim, ó. E vocês vão ter que completar da 1 até a 8 com essas palavras em destaque, de modo que a frase faça sentido, certo? Preste atenção. Na escola existem regras de convivência. Elas servem para que todos os alunos se sintam bem, sejam e aprendam. Muito fácil. Questão 2. Algumas regras da escola são diferentes das regras da... Lembra? A gente falou tanto das regras da escola como das regras desse outro lugar aí. Tá bom? Questão 3. Para que as pessoas... Aí tem a lacuna. Em um mesmo espaço, é necessário ter regras de convivência. Muito fácil. Questão 4. Existem regras de muitos tipos e para lugares, e seguido de uma lacuna. E aí, primeiro ano? Será que todas as regras são iguais? Ou pode mudar para lugares diferentes? Questão 5. No parque que a turminha do ético está brincando, observamos uma placa indicando que ali não pode... Que placa era aquela? Questão 6. Uma regra que nos protege de situações de perigo é não mexer nas... Aí segue uma lacuna. Nem de casa e nem da escola. Lá na nossa sala não tem. E se tem, tá bem escondido. De modo que vocês nem perceberam. O que será que é? Questão 7. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, é um parque, lembra, ele é muito importante, porque conta a história do mundo. Pedacinho só. E aí, que palavra é aqui? E a última fala assim: os alunos e professores podem criar, aí segue uma lacuna, regras de, aí mais uma lacuna, para a sala de aula. Primeiro ano, eu acho que esse complete foi o mais fácil até agora, tá? Muito fácil. Essa é a última página, então eu vou dar um tempinho para vocês verem esse vídeo
para vocês responderem e depois a gente confere, tá bom? O que vocês têm que perceber neste capítulo? É a importância das regrinhas em todos os lugares, certo? Porque cada lugar vai ter uma regra diferente. E quando vocês ouvirem a palavra arqueológico, com certeza está se referindo sobre uma coisa muito importante da história do mundo, tá bom? Da geografia do mundo. Então é muito mais importante ainda seguir as regrinhas neste caso, principalmente quando vocês forem em um desses parques tão legais. Ué, professora, mas não tem brinquedo. É primeiro ano. Conhecimento é tudo. É legal também a gente conhecer as pinturas e o que já aconteceu no mundo, não é? Olha só, vocês não iam ficar felizes se vocês fossem lá no parque e vissem essas pinturas dos homens das cavernas? Então é isso, primeiro ano. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? E daqui a pouco a gente confere no nosso grupo. Beijos, tchau!